Amém, Senhor, te agradecemos, Pai, pela vida do Guilherme, Senhor, ser com ele nessa noite, que ele possa falar aquilo que o Senhor tem, Senhor, para falar conosco nessa noite, que ele seja o seu canal limpo, Senhor, de tudo, Senhor, que é humano, Pai, mas somente que ele venha falar daquilo que é espiritual, daquilo que é da Tua palavra para nós, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai, em nome de Jesus, Senhor, ser com ele, Pai, faz dele Tua boca nessa hora, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, glória a Deus, boa noite para todos, boa noite. Aqui o Breno já me disse, né? A esposa dele, qual é o seu nome? Fica bem-vinda. E aí, Júlio? Filho? Glória a Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, que bom que você está aqui. Quantos aqui vão usar realmente a Bíblia em papel? Vão mesmo? Então, glória a Deus. Não sei como é que vai ser hoje não, tá, irmãos? Deixa o Senhor fazer. Glória a Deus. Mandei lá no grupo, né? Que hoje já tem um pregador especial aqui, né? Tô tanto tempo sem pregar que já me tornei um pregador especial, cara. Glória a Deus, né? Irmãos, ontem nós estivemos lá em Itaipava. Foi um tempo tão precioso. Nós já estávamos há um mês, né? 4 semanas sem irmos a Itaipava. E ontem nós fomos no limite do limite, mas foi tão recompensador, irmãos, ver o quanto o Senhor ministrou os nossos corações naquele lugar. Porque muitas vezes nós viemos para uma reunião como essa sem nenhum tipo de perspectiva. Não estou falando de expectativa, mas estou falando de perspectiva. Sem nenhum tipo de colírio para ampliar as nossas visões. E não foi diferente comigo indo ontem para lá. Mas lá de repente o Senhor começou a ministrar as nossas vidas, falar algo tão precioso. Foi a continuação da pregação de quinta. Como quinta-feira também cheguei aqui sem saber. A minha intenção na quinta-feira, Júlio, que era chegar aqui, irmãos, não tenho nenhuma palavra para pregar para vocês. Orem por mim. E aqui no decorrer o Senhor foi dando algo. E ontem também, quando fomos lá, eu saí de lá totalmente regenerado. Porque o Senhor falou. Diga comigo assim: Espírito Santo, você que assiste a Jesus, você que foi enviado por Ele e que é semelhante a Ele, aquele que Jesus disse que me ensinaria todas as coisas que o Senhor fala. Por favor, ministre o meu interior com o interior do Pai nessa noite. Amém. Sabe o que eu acho interessante? Põe aí, minha filha. É um texto que eu tenho carregado já há longos meses. Mas coloca aí Salmos 34, versículo 19. E você já pode ler na sua própria Bíblia. Mas nós vamos ler aqui também. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas.
tenho carregado esse versículo, sabe? Não, Bianca. E quando foi esses dias, de quinta para cá, eu comecei a ter um entendimento tão precioso a respeito desse versículo. Porque aí quando chega no versículo 20, o Senhor ele fala, a palavra diz, Ele protege todos os seus ossos e nenhum deles será quebrado. Muitas vezes nós pegamos esse texto, porque esse salmo é um salmo messiânico, é um salmo que aponta para Cristo, que aponta para Jesus. E nós sabemos que Jesus, estando ali já morto na cruz, os soldados foram enviados até o Calvário para quebrar as pernas, os ossos dos que estavam presos, estavam ali crucificados naquela madeira. E quando eles chegaram lá, Jesus já estava morto, então não precisava quebrar os ossos de Jesus. Se cumpriu a profecia de que nenhum de seus ossos seriam quebrados. Só que justo não é aquele que pratica a justiça. Não tem advogado aqui, eu tenho. Meu sogro, esse aí. Todo aquele que pratica a justiça é justiceiro. Você sabia? Vou dar um Google aí agora, você vai ver. Agora, justo é todo aquele que é justificado. Todo aquele que é justificado se torna justo. Jesus, ele tinha pecado, mas se fez pecado por nós. A cruz era para ele, tanto que ele ficou em agonia, porque a cruz não era para a medida dele. Justo é todo aquele que é justificado. Muitas vezes nós fazemos muitas coisas boas, é ou não é? Coisas justas, praticamos justiça, aí falamos, não faço mal para ninguém, né? Estou de bem com Deus, não faço mal para ninguém. Mas não é apenas isso. Isso não nos torna justos. O que nos torna justos é o sangue de Cristo derramado por nós e em nós. É o que nos justifica, é o que nos torna justos. E aí, não fazendo ser diferente, todos os seres humanos passarão por aflições. A Bíblia fala que o sol nasce para justos e ímpios. Então é para todos. Só que tem algo que é o seguinte: quem é aquele que o Senhor livra de todas as adversidades? O justo. O seu justo. Só que muitas vezes nós permitimos que a atualidade, que o momento presente venha definir o nosso estado de eternidade. Diga comigo assim: não permitirei que o momento atual defina o meu estado de eternidade. Sabe o que é interessante? É que em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, nós vemos ali escrito que no princípio criou Deus e a terra era... E o que havia? Havia trevas sobre as águas profundas, sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movimentava sobre as águas. Sabe que eu gosto dessa versão da NVI?
é que ela é uma versão muito interessante, porque ela é puxada diretamente do inglês. Então tem algumas coisas que as versões puxadas diretamente do alemão não têm. Então essa versão fala que haviam trevas sobre as águas profundas, ou sobre a profundeza das águas que haviam nos abismos. E o Espírito de Deus se movimentava sobre as águas. É algo interessante para nós pararmos para pensar. Porque Deus, a princípio, quando a gente olha aí a corrigida fiel, a atualizada, nós vemos que o Espírito eram trevas sobre a face do abismo, né? E o Espírito de Deus se movimentava sobre as águas. Mas nessa versão fala algo assim interessante, que se você pegar também a Bíblia judaica completa, que é a Bíblia que foi traduzida, que tem anotações lá do Rabino David Stern, você vai ver que tem também o mesmo apontamento. Porque Deus, o Espírito dele estava se movimentando sobre as águas que estavam em trevas. E quando foi ontem, irmãos, virou uma chave doida na minha cabeça enquanto eu estava pregando lá. Porque na maioria das vezes, quando tudo parece ser o fim, quando tudo está sem forma, vazio, com trevas, esse ambiente se torna oportuno para que Deus faça algo. Deus chega na criação e está a terra sem forma, vazia e em trevas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Em alguns momentos será necessário que sejamos encontrados informes, vazios e em trevas, para que a luz de Deus possa ser projetada em nós e algo novo comece a ser feito. Porque para Deus começar a fazer a criação, Ele precisou de luz. E muitas vezes nós estamos em trevas, estamos em adversidades, em problemas, passando dificuldades, enfermidade, doença, desemprego, falta de dinheiro, desentendimento familiar, desentendimento com outras pessoas, às vezes no trabalho, na escola, na faculdade, na igreja, enfim, na face da terra, tá aquela coisa doida. Quando Deus projeta a luz, a gente quer se esconder, porque as trevas que estavam ocultas agora se torna visível. Deus já sabia que a terra estava sem forma, Deus já sabia que a terra estava vazia, Deus já sabia que haviam trevas, mas para Ele começar, Ele precisou lançar a luz. E quando a luz vem, é o momento que a gente fica desesperado, a gente não sabe o que fazer, parece que arrancaram o chão debaixo dos nossos pés. Mas Deus está fazendo uma coisa nova. Deus está fazendo algo novo no meio de nós. E quanto mais, irmãos, quanto mais informes, vazios e em trevas, mais de trabalhar. Sabe o que isso significa? Mais da sua palavra iremos ouvir, mais do seu toque iremos sentir, até que tudo seja feito e Ele veja que o que Ele fez é bom. Você está entendendo isso?
vamos seguindo aqui nesse mesmo raciocínio. Só que depois nós vamos vendo, vai caminhando, nós vemos que Deus começa a fazer separação entre terra e água, depois separação entre águas e águas, depois Deus começa a criar luminares no céu, estender o universo. Aí nós vemos ali que Deus libera uma palavra sobre a face da terra, e a terra começa a produzir relvas, começa a produzir o verde. E você sabia que quando Deus, na criação, liberou uma palavra sobre a terra para que a terra produzisse algo verde, Deus não liberou essa palavra para que a terra produzisse erva daninha? Diz o texto que toda relva era para alimento. E após o pecado, após a queda do homem, nós vemos que os espinhos, abrolhos, as ervas daninhas começaram a brotar, porque a terra foi amaldiçoada. Vamos continuar na criação. E depois Deus dá ordem às águas, aos mares, para que produzam, e os mares começam a produzir. Ok. Daqui a pouco Deus pega o barro com as suas mãos, começa a modelar o homem, e sopra sobre as narinas do homem fôlego de vida. E o homem passa a ser alma vivente. Eu acho interessante nisso, é que eu sempre paro para pensar sobre isso. E até que um dia eu fui estudar um pouco sobre primeiros socorros e vi que a respiração boca a boca, ela é um estímulo do interior de quem está com vida, é um estímulo para o interior daquele que está sem vida. É como se aquele que está com vida, estivesse soprando a sua vitalidade no interior do outro. E Deus fez isso na criação. Ele projeta no interior de Adão, o interior dele. Já parou para pensar sobre isso? Fala assim, ó. Mas a primeira vez que você fez isso, Elohim estava soprando sobre as suas narinas o interior dele. Para os judeus nós vemos que aqui, no Ocidente, quando o neném nasce, o médico pega assim pelas pezinhas, não é isso? Ou pega um frango para bater na batedora, aí dá um tapinha nas costas, e aí o neném, Os judeus não, a neném nasce e eles esperam, porque eles creem que esse momento, que para nós aqui vem atrás, depois do tapinha nas costas, eles acreditam que esse é o momento em que Elohim sopra sobre as narinas o fôlego de vida. E então aquela criança passa a respirar, porque Deus abriu seus pulmões. Olha que coisa linda. O Senhor soprou o interior dele dentro de cada vida que está aqui. Dentro de mim e de você já há uma partícula do eterno. E sabe o que é o mais maneiro disso tudo? É que depois que Deus cria o homem e a mulher, Deus os coloca em um ambiente que Ele preparou apenas para eles. Que ambiente é esse? O Éden. Deus preparou algo exclusivo para Adão e Eva. Deus preparou algo exclusivo para o ser humano, para você. E esse ambiente se chama Éden. Outros pseudos nomes, jardim, outro paraíso. Deus preparou esse ambiente para o homem. E esse ambiente era um ambiente exclusivo, fechado, dentro de um ambiente macro
de eternidade, porque Deus não criou a terra para perecer, assim como também não criou o homem para perecer, mas criou a ambos para serem eternos. Sabia disso, meu? Quase uma aula de biologia bíblica, né? Deus, Ele se preocupa tanto comigo e contigo, que desde o início, desde o princípio, Ele preparou um ambiente de eternidade para nós. Quer ver um exemplo? Quando a serpente chega para Eva, a primeira coisa que ela faz é jogar a verdade para Eva como se fosse mentira. A gente precisa entender isso. Paulo, lá na carta aos Coríntios, ele fala sobre um dom chamado discernimento de espírito. E nem sempre o que estão falando para nós sobre a verdade é a verdade de fato. A gente precisa discernir, porque às vezes até as trevas projetam a verdade, mas para que a gente ache que é uma mentira. Ela falou o que para Eva? Deus não disse que se vocês comerem de toda a árvore, que vocês podem comer de toda a árvore que há no jardim? Aí ela virou e disse: sim, mas disse que se comermos da árvore que está no meio do jardim, certamente morreremos. Será que vocês morrerão ou se tornarão como ele? Primeira verdade que a serpente disse, que Deus tinha dito que era para eles comerem de toda a árvore que estava no jardim. Essa era a verdade. Mas aos ouvidos de Eva soavam como mentira. Por quê? Porque Deus também disse para não comer da árvore que está no meio do jardim. Então, ou seja, Deus falou para comer de toda a árvore, mas não falou para comer de toda a árvore. Vocês estão entendendo? A dúvida, quando vem no pensamento do ser humano, é exatamente dessa forma. E a outra verdade que ela falou para Eva, e Eva entendeu como se fosse mentira, é: vocês, ou será que ele não quer que vocês sejam como ele? Eles já tinham sido feitos como Deus, conforme a sua imagem, a sua semelhança. Olha que coisa linda. Já tinham sido criados para serem eternos como Deus é eterno. Quando eles comem do fruto, eles morreram? Não. Morreram depois. Mas foram expulsos, perderam o ambiente de eternidade. Só que o ambiente de eternidade ainda está lá. O que eu acho interessante nesse texto é que quando Adão e Eva e a serpente são expulsos do jardim, Deus tranca o portão e coloca anjos com espadas de fogo no portão para que ninguém voltasse a entrar no jardim. Aí quando nós vemos lá em Mateus, no capítulo 28, 27, 28, por ali, Jesus está preso, pendurado no madeiro. Voltamos lá para o madeiro de novo, tá? À sua direita e à sua esquerda, em cada lado, há um condenado criminalmente. E um deles vira para Jesus e fala assim: Senhor, se tu és filho de Deus mesmo, desce daí, livra a você, salva a você e a nós também. E o outro vira e fala assim: ei rapaz, você não teme a Deus? Nós estamos aqui porque cometemos crime, agora esse homem nada fez. E então ele vira para Jesus e fala: Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim.
para ele e diz: ei, te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Uai, mas o paraíso não estava fechado? Não estava impedido de qualquer pessoa voltar e entrar lá? Está ou não está? Hã? A chave do paraíso é a cruz. A cruz nos ligou novamente a esse ambiente de eternidade. A cruz nos leva de volta para o paraíso, nos leva de volta para o jardim. Não a cruz, ok? O objeto, mas o que aconteceu nela nos leva de volta para esse lugar. Jesus liberou o acesso novamente. E sabe o que é interessante? É que em João, no capítulo 14, versículo 1, Jesus já vai falando assim: não se turbe o vosso coração, não tenha medo, não permita que a dúvida entre no seu coração, não permita que as incertezas venham fazer com que o seu coração fique atribulado. Não permite que o estado atual defina o seu estado de eternidade. Creia em Deus, creia em mim. E ele continua: pois na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito que vou preparar lugar para vocês. Porque, irmãos, o que mais essa terra faz, o que mais esse ambiente caído, esse ambiente contaminado que é a terra, por causa do pecado, o que mais esse ambiente faz é colocar em xeque as nossas certezas e fazer com que a gente entre no lugar da incerteza, mesmo quando temos certeza. O que mais essa terra faz, irmãos, é isso aqui, ó, nos atrair, nos puxar, nos sugar. A gravidade dessa terra faz isso com a gente, nos puxa para baixo, quer fazer com que a gente fique sempre oprimido, curvado, olhando para o chão, decepcionado, se sentindo culpado, se sentindo traído o tempo todo, se sentindo rejeitado. É o que mais essa terra faz. Mas deixa eu te dizer, esse é o papel dela, sabe por quê? Porque o mundo jaz no maligno, o mundo está no maligno. Só que Jesus, ele fala para os seus discípulos: eu vou para o Pai preparar lugar, vou preparar um lugar para vocês. Sabe o que isso significa, irmãos? Sabe quando você vai receber alguém na sua casa? Você não vai lá, prepara tudinho direitinho, prepara umas coisinhas gostosas, prepara um ambientezinho maneiro, ou não é? Prepara uma mesa, coloca lá, você pega a melhor louça que tem, coloca lá, mesmo que seja louça de plástico, você coloca tudo lá, deixa o banheiro cheirosinho, vai que a pessoa quer ir lá, no banheiro, deixa cheirosinho, aí bota até um bom arzinho lá no banheiro. No dia a dia nem tem, no dia a dia dá uma riscada de fósforo lá dentro, vai embora. Brincadeira, gente, só para descontrair. Você prepara, às vezes a pessoa vai pernoitar por lá, você prepara um lugar para ela, se aconchegar, deitar, dormir, ou não é? Jesus está fazendo isso, irmãos. O Senhor, ele se importa tanto comigo e contigo, que ele foi para o Pai para preparar um lugar para mim e para você.
para homens e mulheres que não são merecedores de nada. Como explicar isso? Não tem como explicar isso. Não tem como explicar isso. E aí ele continua dizendo: quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei. Para quê? Para que vocês estejam onde eu estiver. Você sabia que o céu inteiro aguarda esse momento? Você sabia que o mundo espiritual todo teme por esse momento? Você sabia que pode ser que eu e você não tenhamos a mesma sede, a mesma intensidade, a mesma esperança que o céu tem, mas o céu espera pelo momento de encontrarmos. Tanto que em Apocalipse, João vê e ouve por algumas vezes o Espírito e a noiva dizem: o céu inteiro aguarda o momento de encontrar com a noiva do Cordeiro. O céu inteiro está ansioso pelo momento do encontro. O momento em que os aposentos que Jesus está preparando na casa do Pai sejam inaugurados. O céu inteiro aguarda isso. Obrigado. Ebenezer, aguinha boa. Jesus está preparando novamente um ambiente de eternidade para mim e para você. Porque o ambiente de eternidade que havia aqui na terra foi corrompido. Só que a cruz foi a chave de volta para esse lugar. E Jesus está preparando esse ambiente de novo para mim e para você. Só que não é um ambiente antigo. Não é um ambiente que já existiu. Por quê? Eis que faço coisas novas no meio de vós. Não é o mesmo ambiente. Sabe o que eu acho interessante? É que já tiveram pessoas que falaram assim, pessoas que estavam afastadas, né, já desacreditadas do propósito, e chegam e falam assim: ah, pastor, agora eu vou voltar a ser como eu era antes. Você nunca será. Vou ter que te decepcionar, porque o Senhor faz coisa nova. A experiência que você teve de queda, você pode usar para te impulsionar a ser mais do que era antes. Porque é isso que o Senhor quer de mim e de você. É tão interessante isso, porque essa é a ordem do mundo espiritual, do mundo celestial. Porque Jesus, ele fala assim: aquele que crê nas minhas palavras farão as obras que hoje eu faço, e ainda farão coisas maiores. A ordem do mundo celestial é essa: é que você seja mais. Não que você tenha a honra, a autoridade, o poder, o governo que Deus, isso é dele, isso pertence a ele. Só que em Salmos capítulo 5, bota aí, minha filha.
Salmos capítulo 5, versículo, acho que é 8. Bota, por favor. Não é não. 7. É o 4, é isso mesmo, Dudu. Bota lá o 4. Não, não é o 4 também não. Eu sei que tá aí. Deixa eu ver. 5. Vai descendo. 6. Também não é, bota o 9. 10. 11. Meu 2. Não, não é não. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Acho que é Salmos 5, sim. Deixa eu ir lá. Perdão, é Salmos 8 e o versículo é que é o 4, mas vamos ler do 3. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem, para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste com glória e honra. Cara, me explica isso. Como pode um Deus tão grande, tão poderoso, tão cheio de autoridade, se importar com o homem ao ponto? Sabe o que é interessante? A gente leu esse salmo aqui, mas você sabe o que será o final de tudo? O final de tudo é todo aquele que foi justificado por Cristo e crê nele, se tornará glória juntamente com Deus. Eu fico imaginando Davi em uma noite fria, sem nenhuma nuvem no céu, as ovelhas dormindo ao seu lado, e ele com a sua harpa começa a olhar o céu e dizer: contemplo a obra de tuas mãos. Eu me pergunto: quem é o homem para que te importes com ele? Quem sou eu, Senhor, para que te importes comigo? Porque nós sabemos a história de Davi, ser extremamente rejeitado, mas ele tinha algo que poucos homens tinham: o ambiente de eternidade. Você tem algo que poucos homens na terra têm. Embora hajam crentes em todo o mundo, mas você tem algo que poucos homens têm, que é o quê? O ambiente
eu acho lindo é que o céu inteiro aguarda por esse momento, o momento em que você se tornará glória com o Pai. Eu preciso te dizer que glória não é o lugar para onde você vai. Glória é o que você irá se tornar. Porque você receberá uma nova veste, receberá um novo nome, receberá uma pedra escrita um nome que apenas você sabe qual é. Você está entendendo isso? Tudo se resume em Cristo. Por quê? João 3, bota aí, filho, versículo 15. Para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Para que todo aquele que crer em Jesus esteja com Ele no lugar onde Ele está preparando, para que onde Ele esteja, esse que crer esteja também. Nada é ligado a essa terra, Bianca. Nada está ligado a essa terra. Deus usa as circunstâncias que passamos. Até porque, bota aí Atos também, capítulo 14. Depois a gente volta em João. Atos capítulo 14, versículo 22. Deixa eu 22. Isso aí. Não, bota 21 para a gente ler. Pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os. O que estou fazendo aqui essa noite é encorajando vocês ao que? A permanecerem na fé. E eles faziam isso de que forma? Dizendo: olha, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Sabe o que acontece? O reino de Deus tem uma forma. Para a gente passar e entrar ali, a gente tem que estar ajustado, cara. E não é que Deus queira que você sofra, mas os sofrimentos irão ajustar a sua vida para que você passe nessa forma. Pode ser que tudo de ruim que você esteja vivendo, tudo de ruim, de desprezível, de desgraça que você viveu na sua vida até hoje, não tenha sido Deus quem tenha colocado no seu caminho, mas Deus usa para fazer um ajuste em você, porque é necessário que passemos por tribulações ali, ó, para entrarmos no reino de Deus. E quem são os que são ajustados? João 3,15. Todo aquele que crê, esse tem a vida eterna. Pode botar, meu filho, vamos voltar para João. E aí no versículo 16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para morrer, para que todo aquele que nele crê não pereça. Sabe o que é perecer? É viver a segunda morte. Só que a segunda morte, às vezes a gente pode até achar assim, né? Eu já ouvi muita gente falar assim: cara, quando eu morrer eu vou pro inferno, vou queimar lá, porque ó, minha vida aqui na terra, que não muda. Por que não se entregar a esse Deus que importa de fato com você? Alguns têm tanta fé que preferem não acreditar. Exatamente.
Só que o inferno, irmãos, não é o fim. Se eu te falar que o inferno não é o fim, está lá em Apocalipse, ó. Bom, se eu cheguei em Apocalipse, eu acho que eu estou acabando, né? Vamos ver. Eu não sei. Deixa eu ver aqui. Vamos lá em Apocalipse. Glória a Jesus, glória a Jesus. Glória a Jesus. Isso, isso, isso. Versículo 8. Mas, capítulo 21, desculpa, 28. Quanto aos covardes, aos descrentes, aos abomináveis, aos assassinos, aos que cometem imoralidade sexual, aos que praticam feitiçaria, aos idólatras e a todos os mentirosos, o lugar deles será no lago que arde com fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Só que nos evangelhos acontece, tem um evento, uma parábola interessantíssima. Jesus, ele fala de um homem rico e um homem pobre. E Jesus fala que o homem rico vai para o Sheol e fica lá no Hades, ardendo em fogo e enxofre. E do outro lado está o homem pobre que está no seio de Abraão. E o homem rico diz: Senhor, peça para que esse pobre homem molhe o seu dedo na água e coloque em minha língua, para que eu não pereça. E o Senhor vira e diz: ei, não pode ser assim. Quem está aqui não pode passar para aí, e quem está aí não pode passar para aqui. Nós vemos no mesmo capítulo de Apocalipse, nós vemos o ambiente de eternidade em vida e o ambiente de eternidade morrendo. Diz que lá haverá choro e ranger de dente por toda eternidade. O inferno não é o fim. O inferno não é para você. O inferno não é para mim. Para nós é o que está lá em João 14, versículo 2. Vou para o Pai preparar um lugar. Versículo 3. Para que onde eu esteja, estejam vocês também. E aí, em Apocalipse 21, versículo 1, então vi novos céus, nova terra. O que João viu, Tainá? O que João viu? O que João viu? Uai! O que João viu, vai? Quando tudo estiver sem forma,
vazio, com trevas no abismo, se torna um ambiente oportuno para Deus fazer coisas novas. E por que João viu um novo céu e uma nova terra? Porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram. Sabe o que é incrível? É que nesse novo céu e nova terra, o mar não existe. Falei isso na quinta, né? Não terá mais um mar para te submergir, para te afundar. Não terão mais as ondas para te baterem quando elas vêm e quando elas vão. Isso é revelação espiritual, cara. Isso não é teologia, isso é espírito. Em outro lugar nós vamos ver que o mar é de cristal. Sabe o que isso significa? Que aquilo que te oprimia, você vai caminhar sobre. Você está pegando isso? Aquele lugar, Bianca, que era um lugar de tempestade para você, será um lugar agora de velocidade. Será um lugar lindo, onde você irá olhar e irá se ver em glória com Cristo. Porque o cristal vai se tornar um espelho, sim ou não? João vê tudo novo, cara. Não vou fechar Apocalipse agora não, deixa Apocalipse aberta, mas abre Colossenses capítulo 3. Ai, Jesus. Eu acho que você está entendendo isso. Versículo 1 que diz assim: portanto, sabe o que isso significa? Já que chegou até aqui, ou significa, mesmo que você tenha sofrido, sido abatido, morrido, portanto, significa, mesmo que você tenha sido abandonado, mesmo que você tenha sido traído, portanto, significa, mesmo que você tenha tido uma vida inteira de dores, enfermidades, doenças, escassez, pobreza, portanto, se já ressuscitaram com Cristo, sabe por quê, irmãos? Porque somos entregues à morte todos os dias e todos os dias ressuscitamos. Dediquem-se às coisas que são do alto. Que lugar é esse? Onde Cristo está assentado à direita de Deus. Sabe por que eu estou pregando isso para vocês, irmãos? Porque eu estou cansado dessa terra. Essa terra só nos oprime, cara. Não é um discurso suicida não, né? Não fica tranquilo. Mas se eu for, deixa eu ir. Glória a Deus. Né? Não faça que nem Faraó não, hein? Deixa o meu povo ir para me adorar. É só que isso está vendo. Glória a Deus. Essa terra, irmãos, está corrompida. Essa terra é um ambiente caído. De repente você está que nem eu, já não aguenta mais, cara. Nadar e morrer na praia e no outro dia ressuscitar para nadar de novo. Não é? Você faz tudo que você faz, não tem valor nenhum. Você ora,
teu familiar por isso, por aquilo, fala com ele, fala, sai dessa vida, desgraçado, sai dessa vida, ô miserável, e ele não sai, cada vez se afunda mais. É o ambiente caído dessa terra. Mas eu tenho uma novidade para você. João viu uma nova terra. João viu um novo céu. Tem um ambiente maneiro sendo preparado, Ariane. Chega lá, vai estar teu irmão rasta, tudo lá. Brincadeira, né? Ela não é Rastafari, não, tá? Só para descontrair. Chegar lá, vão ter pessoas de todos os povos, tribos, línguas, raças e nações. Todo o seu povo que se torna geração eleita, sacerdócio real, povo santo, adquirido, escolhido por Deus. Nesse ambiente de eternidade. Mas se você nadou, morreu na praia e ressuscitou de novo com Cristo, pensa nas coisas do alto. As coisas da terra passam. Vai lá, minha filha. Segunda carta aos Coríntios. Daqui a pouco a gente volta para cá de novo. Estou falando que vou voltar para um monte de lugar. Vocês estão vendo, né? Eu não sei se vou voltar não. Vamos nessa. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Vê se é o versículo 15, por favor. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça transbordar as ações de graças para a glória de Deus. 16. Por isso não desanimamos. Diga comigo. Por isso não desanimamos. Diga de novo. Por isso não desanimamos. Diga de novo. Por isso não desanimamos. Glória a Deus. Embora exteriormente nos desgastemos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. 17. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. 18. Assim fixamos os nossos olhos naquilo, não fixamos os nossos olhos naquilo que se vê, mas no que não se vê. Agora eu vou ter que parar aqui. Por que, irmãos? Por que estamos sendo estimulados a colocar os nossos olhos naquilo que não vemos? O que João viu? O que João viu? Se ele viu algo novo, foi porque até aquele momento nem olhos viram. Se ele conheceu algo novo, é porque nem ouvidos ouviram. Se ele discerniu algo novo, é porque não penetrou ainda no discernimento humano. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Perdoe isso aí. Vou para o Pai preparar lugar para que onde eu esteja, estejam vocês também. Novos céus, nova terra. A primeira terra e o primeiro céu passaram, e o mar não existe mais. Novos céus, nova terra, novo ambiente de eternidade preparado por Cristo.
ambiente esse, irmãos, que não se pode ver com olhos humanos, porque ainda não fora manifesto. Ainda não fora manifesto. Por isso temos mais facilidade de focarmos e colocarmos a nossa visão naquilo que podemos ver, que é essa terra caída. Mas o homem espiritual, não vou lá não, mas está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, está lá dentro. O homem espiritual discerne todas as coisas, porém não é discernido. Somente o homem espiritual, a mulher espiritual, mesmo na dor, cara, mesmo na tragédia, mesmo prostrado, consegue ver aquilo que os olhos não podem ver, consegue fixar os seus olhos, a sua visão naquilo que os olhos não podem ver, porque o que se vê, Bianca, passa. Por isso Jesus disse: céus e terra passarão. Mas que céus e terra são esses? Daquele ambiente presente. Porém a minha palavra não passará. Sabe o que é a palavra? Está lá na criação a palavra. Disse Deus: haja. Disse Deus: haja separação aí. Houve separação. Bota aí, minha filha, João capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Jesus, a palavra ativa de Elohim, criando todas as coisas. Por isso Jesus volta para o Pai para preparar o lugar, porque Ele é a palavra de criação de todas as coisas. Sabe, você se sentindo sem forma, vazio e em trevas, rodeado de trevas, sua casa em trevas, sua vida em trevas, a palavra ativa está criando nova todas as coisas. Apenas fixe os seus olhos naquilo que os olhos não podem ver. E agora, volta para o Apocalipse de novo, vamos lá. Já que eu tinha falado que ia voltar para outro lugar, né? Colossenses 3:2. Estou terminando, gente. Pensem nas coisas do alto e não nas da terra. Cara, é um texto tão conhecido por todos nós, é ou não é? Quem já tinha ouvido esse texto aí, lido esse texto? Levanta a mão em nome de Jesus. Mas a maioria ouviu. Por que a gente continua pensando nas coisas da terra? Me explica. Por que a gente continua pensando na dificuldade, no dinheiro, na enfermidade, na doença? Pensando naquilo que a gente conquistou, naquilo que a gente perdeu? Por que a gente fica pensando apenas nessas coisas? O homem espiritual discerne todas as coisas. Não é discernido por ninguém. Você pode ter os seus momentos de luta, igual de Jaboque, como Jacó teve, de peleja com Deus, de guerrear com Deus. Mas preste atenção, o Val de Jaboque foi um lugar preparado por Deus para que Jacó não tirasse os olhos dele. Pegou isso? Às vezes somos levados ao Val de Jaboque para que os nossos olhos não percam o Senhor. Pense nas coisas do alto. Isso não significa que você não deve estudar, trabalhar, fazer uma faculdade, projetar o seu futuro, mas isso não pode definir o
seu estado de eternidade. Lembra? Diga comigo: o meu estado atual não irá definir o meu estado de eternidade. Você pode conquistar tudo, irmão: casa, carro, dinheiro, enfim, uma loja de bonecas, para quem gosta aí, né? Uma loja de bonecas, porque tem uma mulher que eu olho aqui, uma loja de carrinho, uma loja de Mercedes, meu sogro já tem uma, hein? Uma loja de Ferraris, né? Mas você precisa estar pronto para abandonar tudo. Eu nunca vi um velório sendo seguido de fazendas, bens, helicóptero, tudo indo atrás, seguindo. Você tem que estar pronto, cara, para deixar tudo. Ou até. É que o varão foi coveiro, entendeu? Glória a Deus. Você tem que estar pronto, cara, para entregar tudo. Ou até que ele venha, ou até que você vá. Mas tem que estar disposto a se despir de tudo para estar apenas com Cristo. As coisas dessa terra são passageiras. Mas Jesus, ele fala que bem-aventurado é o homem que não acumula tesouros na terra, mas que acumula tesouros no céu. Pense nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Vamos em Apocalipse, minha filha, 21. Versículo 1 de novo. Então vi novos céus e nova terra. O primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existe. Teve um outro entendimento agora, teve? Aleluia. 2. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém. Olha que bacana, que além do Senhor está preparando um novo céu, uma nova terra onde o mar já não existe. Ele está preparando uma nova cidade. E sabe o que é engraçado, irmãos? É que não é você que vai subir até ela, mas ela virá dos céus até você. Como pode um Deus tão soberano se colocar como servo de todos os homens? Qualquer tipo de mitologia que você estudar, você jamais verá isso. Um Deus que se dispõe a amar os seus filhos e servi-los com todo o céu e com toda a sua glória. Tanto que o final de tudo será uma festa. Bodas de Deus e do Cordeiro. Um mesão assim pra gente, ó, com uva do tamanho da melancia. Brincando, tá? Mas pode ser que tenha. Anota aí, Deus, de repente rola. Vai terminar com ele nos servindo, irmãos. Não é que Deus é nosso escravo, mas é que ele se importa tanto. Jesus, ele fala assim: todos aqueles que o Pai me der, de maneira nenhuma eu os lançarei fora. Sabe por que você está aqui? Porque o Pai deu você a Jesus. Sabe por que você permanece? O Pai deu Jesus a você.
que, como Salomão entendeu, você pode entender: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. É um jogo de reciprocidade, entendeu, Júlio? É achegai-vos e ele se achegará. Quanto mais perto dele, mais dele eu recebo. Quanto mais dele eu recebo, mais dele quero. Quanto mais dele quero, mais dele entendo que preciso. E quanto mais dele preciso, mais parecido com ele me torno, porque me esvazio de mim para ser cheio dele. Portanto, não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Não sou mais eu, é Ele. Por isso que quando o céu nos olha, o céu se coloca ao nosso dispor para nos salvar, para nos levar para esse ambiente de glória, porque não está ligado apenas a mim e a você, mas está ligado em Cristo, porque Cristo em vós, esperança da glória. Quando o céu nos olha, quando ele te olha, ele não vê Bianca, ele vê Jesus. Você está entendendo? Quando o céu te olha, não vê Vânia, vê Jesus. Quando o céu te olha, Ju, não vê você, vê Jesus. Por isso o céu te olha de uma forma diferente. Porque vê a Cristo. Portanto, se já ressuscitado com Cristo, pense nas coisas do alto, onde Cristo está assentado. Pense, Breno, não no estado atual, mas pense no estado que Cristo está preparando junto do Pai, no estado de eternidade que Ele está preparando junto do Pai para vocês. É difícil, irmãos, eu também preciso, estou pregando para mim também, tá? A nova cidade, Jesus, eu tenho que terminar, né? O relógio parou, glória a Deus. Não é. E olha o que é interessante. É que essa cidade, ela desce dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu esposo. Quem é o esposo? Ele só recebe quem vem dele mesmo. Esse ambiente que ele irá habitar comigo, contigo, que está no versículo 3, é um ambiente que vem dele mesmo. Jesus, ele fala assim: ninguém pode dar coisa alguma se não tiver recebido do meu Pai. O que temos nós para dar a Deus hoje? Podemos dar ao Senhor se tem tudo? O que posso dar a um Deus que tem todas as coisas? O que posso acrescentar ao Criador de tudo? Salmo 51 diz que a um coração contrito e quebrantado ele não desprezará. Mateus 11, vinte e oito, não, 27, olha como tudo se resume em Cristo. Por isso que o céu tem prazer, por isso que os anjos, Paulo entende que os anjos
porque tudo se resume em Cristo. Porque todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho quiser revelar. Sabe o que é interessante? É que quando Jesus fala para os discípulos: eu vou para o Pai preparar um lugar, eles piram. E Filipe chega para ele e fala assim: Senhor, mostra-nos o caminho para onde tu vais. A não ser aqueles a quem o Filho quiser revelar. E ele vira para Filipe e diz assim: Filipe, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus se coloca como um caminho para nos revelar o Pai. Ele quer revelar o Pai para todo aquele que nele crê. 28. Venham a mim. Venham a mim. Por quê? Eu sou o caminho. Venham a mim. Não tem outro caminho. Venham a mim. Jesus dizendo: todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Cansado dessa terra? Vou te dizer, tem uma proposta incrível para você. Uma nova terra está sendo preparada, que descerá do céu da parte de Deus. Está cansado dessa cidade? Tem uma nova Jerusalém, adornada, toda enfeitada. O Senhor, Ele te chama e te convida para a inauguração dos aposentos que está preparando. Viu? Quando você, sei lá, né? Tem lá um evento imobiliário, aí a pessoa vai lá e compra um imóvel na planta, sem nem ver. Ela viu um modelo ali, mas sabe lá se no final vai ser aquele modelo mesmo? Jesus, ele disse para Tomé: bem-aventurado os que não veem, mas creem. Você não precisa ver, até porque, conforme Paulo diz, tudo aquilo que os olhos podem ver são coisas passageiras, temporais. Nós só precisamos crer. Está cansado dessa terra? Jesus tem descanso para você. Isso não significa que se entregando a Jesus, falando assim: agora eu estou contigo, não abro mão mais. Vamos lá, Senhor, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que batizar, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que correr lá para frente do altar, o que eu tenho que fazer? Apenas crer. A princípio. Você terá descanso, mesmo estando nesse ambiente corrupto, doente, enfermo, caído, oprimido, que é a terra. Você terá descanso. Por que não correr para Jesus? Por que não querer Jesus em todos os momentos, a todo tempo? A irmã trabalha na Regina, é isso? É? Original. Já teve umas pessoas me vendo andando na rua aí na cidade, deve ter me achado doidão demais. Teve uma vez,
Estava andando na rua, orando em línguas e falando com o Senhor e tal. Aí o meu irmão, pastor, parte do Senhor, eu rebaixei, e fui embora. Aí você ficou olhando assim, assustado. Eu quero o Senhor, irmãos. Não tenho reputação para defender, não. Eu quero Jesus, cara. Então vocês vão vir pro culto, vai ver mesmo, pastor meio doido aí, gritando por aí, deitando no chão, rolando, se assusta não, tá? Deitando, rolando, né? Não se assusta não, tá bom? Vai, rolo, deito, chamo o Senhor de meu amado, meu amor, e vambora. Eu quero Ele para minha vida. Porque se Ele sair, se eu tirar Ele de mim, sabe o que fica? Um Guilherme viciado em drogas, promíscuo, imoral, violento, traiçoeiro. E aí você vai. Fica só desgraça. Por isso Cristo é a nossa esperança. Ele é o nosso descanso. Por isso precisamos, como está no versículo 29, aprender nele. Ele é manso e humilde. Tomar sobre nós o fardo e o jugo que ele tem para nós. Para encontrarmos descanso para as nossas almas. Não está ligado, irmãos, a essa matéria carnal, mas está ligado a minha e a sua alma. Porque lá na criação, Deus fez o boneco, o corpo, soprou em suas narinas o espírito, a vida. E então o homem passou a ser alma. A palavra diz que o corpo veio do pó da terra e ao pó da terra voltará. E diz que o espírito veio de Deus e voltará para Deus. Mas e a alma? Aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma. É isso, irmãos. Chega, né? Vamos orar? Fiquei muito tempo sem pregar, ó. O relógio parou mesmo, sem nem coração. Vamos nessa. Fica de pé. Fecha teus olhos. De repente você nesta noite está cansado, se sentindo sobrecarregado, já não suportando mais as pressões dessa terra. Jesus tem descanso para você. Jesus tem descanso para nós. Pai, nós te agradecemos, porque de uma forma tão amável o Senhor entrou em nossos corações nessa noite. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor se importa conosco. Mesmo nós não sendo merecedores de nada, o Senhor se importa verdadeiramente com a gente. Mesmo quando estamos na dor, o Senhor tem sido o nosso bálsamo de cura. Mesmo que os nossos olhos não vejam e o nosso coração e mente não reconheçam isso. Nós te agradecemos, Senhor, porque por muitas vezes somos encontrados em meio a aflições e opressões dessa vida. Mas em tudo o Senhor não permitiu que os nossos ossos se quebrassem.
Em tudo o Senhor tomou a pior parte, porque era para ser mais violento contra nós, e o Senhor tomou a pior parte. Nós te agradecemos, Jesus, por ter morrido a nossa morte, para nos dar a sua vida. Nós te pedimos perdão, Senhor, porque muitas vezes nós achamos ou somos estimulados por outras pessoas a acreditarmos que o Senhor Jesus é bênção e benefício para essa vida nessa terra apenas. Nós te pedimos perdão, Senhor, porque em alguns momentos nós somos cruéis e traiçoeiros contigo. Te pedimos perdão porque em alguns momentos a incredulidade e a dúvida, elas são tão intensas que roubam de nós o mais importante, que é a fé em Ti. E nós te agradecemos, porque mesmo diante disso tudo, o Senhor ainda se importa com a gente. Nós te agradecemos, Senhor, porque as aflições desse tempo presente estão produzindo para nós glória. Porque um dia nos tornaremos glória com Cristo, glória com o Pai, glória com o Espírito, glória com os santos anjos. Nós te agradecemos, Senhor, porque um dia toda a terra se encherá do conhecimento da Tua glória, porque uma nova terra virá, novos céus virão. Ó Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor anseia pelo nosso encontro. O dia que Cristo virá nas alturas, e nós iremos com Ele para um lugar onde não haverão mais dores, enfermidades, sofrimentos. Nós te agradecemos porque o Senhor anseia pelo dia em que enxugará de nossos olhos todas as lágrimas. Quantas lágrimas são, Senhor? Mas os teus santos anjos colhem cada uma delas, para que um dia todas elas sejam enxugadas pelo próprio Deus. Nós te agradecemos, Pai, pelas noites que passamos em dores, sofrimentos, em lágrimas, porque ali o Senhor estava nos ajustando para entrarmos no reino. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Teu amor alcançou os nossos corações. E eu posso falar por mim, Senhor, que não há nada mais que eu queira a não ser Jesus. Não quero mais as coisas dessa terra, Senhor, não quero mais. Não quero mais os títulos, não quero mais. Se não for para Te servir, de nada vale, Senhor.
se não forem para glorificarem o teu nome, de nada valem, Senhor. Te agradecemos, Pai, porque as dores desse tempo presente irá nos levar a um estado incomparável, sem comparação, um estado de eternidade que a serpente tentou anular, mas o teu filho veio, pisou a cabeça dela e reinaugurou esse ambiente de eternidade novamente. Nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. É uma noite de refrigério para nós, irmãos. Eu não sei o que está havendo, mas o Senhor está mudando a minha forma de pregar. Eu acho que é porque Ele quer nos curar. Porque a palavra diz que Ele é o Deus que abre a ferida e também cura. De repente, o tempo de abrir a ferida passou. E agora é o tempo de atar elas. Amém? Glória a Deus. Dê um forte aplauso a Jesus. Glória a Deus.